Agora no capítulo de número 7. Daniel 7. Daniel capítulo 7. Meu primeiro objetivo era que nessa noite pudéssemos avaliar todo esse capítulo. Creio eu, porém, que não conseguiremos apenas em uma noite. Então, farei a leitura até o versículo 9 e na próxima semana cobriremos o restante deste capítulo. Daniel 7, versículos de 1 a 9. Essa é a palavra do Deus Todo-Poderoso, e Ele fala com a sua igreja mediante as seguintes palavras: No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e revelou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam um grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiram do mar. O primeiro era como leão e tinha as asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre uns dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos os tronos, e um ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os seus cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor mais uma vez. Deus Santo, nós somos mais uma vez gratos ao Senhor pela misericórdia do Senhor, pela sua infinita graça, pedindo, Deus, que o Senhor nos capacite na interpretação e no reconhecimento do que a mensagem da Tua palavra quer dizer ao Teu povo nessa noite. Que mesmo uma leitura difícil possa se tornar clara aos olhos do Teu povo por meio da ação do Espírito Santo. Essa é a nossa oração, e assim fazemos em nome de Cristo, Senhor da igreja. Amém. Meus irmãos, estamos diante mais uma vez do livro de Daniel, e já temos coberto o livro de Daniel há algum tempo em nossa igreja. E aqui, antes, como introdução, eu trago um entendimento do que temos feito aqui há algum tempo. Temos visto 2 livros especificamente, o livro de Apocalipse e o livro de Daniel, nos domingos à noite.
temos lido de forma sequencial e meditado de forma sequencial neles. E o grande objetivo desse método é que a igreja possa se deparar com os textos que muitas vezes são evitados em muitos lugares, em muitas igrejas, porque principalmente eles são considerados textos difíceis, de difícil interpretação, de difícil aplicação e de difícil entendimento. Mas quando tomamos um formato de pregação, da maneira como nós fazemos, nós não temos muita alternativa a não ser lidar com todos os textos das Escrituras da maneira como precisamos lidar. O texto de Daniel 7 é um desses textos que provavelmente não vai ser pregado muitas vezes em muitas igrejas. Na verdade, a não ser que você esteja no meio de uma igreja mística, que esteja disposto, com intenção de encontrar misticismo nas Escrituras, esse texto de Daniel 7 não tem, na verdade, nem muito propósito, porque é difícil de compreendê-lo e é difícil de interpretá-lo. Até aqui temos visto Daniel de uma forma diferente, porque o livro de Daniel, até o capítulo 6, ele é um livro histórico, ele é um livro que traz uma narrativa objetiva para todos aqueles que são seus leitores. Daniel, Nabucodonosor, eles escreveram, e esses escritos eles foram trazidos pelo profeta Daniel, reunidos e organizados, de tal maneira que até o capítulo 6 nós temos a história de Daniel, do que aconteceu ali na Babilônia, revelada de forma bastante detalhada. No capítulo 7 de Daniel, é como se um novo livro fosse escrito, porque basicamente tudo muda. Até o capítulo 6, Daniel escreve na terceira pessoa. A partir do capítulo 7, ele escreve na primeira pessoa. Ele está narrando fatos anteriormente, agora ele está trazendo revelações, está trazendo coisas que anteriormente nunca foram ditas. Daniel agora entra num estilo literário que é chamado de um estilo apocalíptico, porque ele vai tratar de coisas que não são ainda conhecidas ou não foram ainda vistas. A literatura apocalíptica de Daniel, ela é bem parecida com o livro de Apocalipse que nós também estamos vendo. A grande distinção dos dois, porém, é que Daniel está antes de Cristo Jesus, olhando para o mundo na expectativa de um Messias, enquanto quando meditamos em Apocalipse estamos olhando para trás, já com a revelação de um Messias, interpretando os fatos na expectativa do fim, do que virá ainda nos últimos dias. Mas a literatura continua a mesma. Ela é uma literatura complexa, cheia de sinais, cheia de fatos, que se não olharmos com detalhes, não poderemos compreender e entender. Entretanto, tanto o Novo quanto o Antigo Testamento, quanto a literatura histórica, quanto a literatura apocalíptica, tudo isso faz parte da palavra de Deus. E é necessário que o povo de Deus, que os crentes em Cristo Jesus, entendam todas essas coisas, porque nenhuma delas foi feita para que nós pudéssemos nos perder. Pelo contrário, elas nos são dadas para que possamos nos encontrar no mundo em que nós estamos vivendo. Daniel foi abençoado por Deus lá no início, no capítulo 1, como alguém que recebeu um dom especial, um dom de revelar sonhos e de interpretá-los. O que Daniel não esperava é que a partir do capítulo 7 ele não fosse apenas revelar e pensar no sonho dos outros, que é o que basicamente ele fez até aqui. A partir do capítulo 7, Daniel é aquele que abre os seus olhos para ver o que está por vir, e ele consegue ver a partir de uma revelação direta de Deus para ele, por meio dos seus sonhos, para que ele pudesse dizer ao povo de Israel o que estava acontecendo e o que estava para acontecer. Esse é um fato claro que o Senhor faz com o seu povo. O Senhor, ele sempre se comunica com o seu povo de forma direta.
ele revela ao seu povo de forma objetiva por meio da palavra de Deus. E ele já nos disse, segundo as Escrituras Sagradas, o que nós precisamos saber a respeito do futuro. Observe que aqui não estamos falando de uma interpretação, como as outras interpretações das Escrituras também o são, pessoal. Daniel não está vendo o seu futuro, mas Daniel está vendo o futuro do povo de Deus. As revelações de Deus, elas são usualmente revelações que dizem respeito ao futuro da cristandade. E nós temos visto em Apocalipse qual é o nosso futuro como crentes no século 21. E Daniel também pôde ver aquela mesma realidade, isso aqui, muito antes de Cristo vir, para que eles pudessem reconhecer o que estava por vir. Porém, isso aqui não está tão distante de nós, e veremos isso nessa noite. Beltesazar era o rei, tinha acabado de assumir o trono da Babilônia. Já falamos desse rei Beltesazar, um homem que não era também um exemplo de governo, um exemplo de governante, mas aqui é necessário que reconheçamos quem é o rei Beltesazar e o lugar onde ele está, para que possamos entender que isso aqui já foi escrito há um tempo muito longo, posterior ao que nós vimos no começo do livro de Daniel. Entre Nabucodonosor e Beltesazar, no primeiro ano dele, já haviam passado praticamente 50 anos. Então, aqui Daniel não é mais um jovem Daniel, como nós vimos lá no começo. Ele já é um homem maduro, já é um homem mais velho, vivido, experimentado. Ele já passou por todos aqueles infortúnios na sua vida, até que ele chegue nesse momento em que o Senhor o revela muitas coisas que haviam de vir por meio de sonhos e visões. Daniel, ele diz que estava no seu leito quando seus olhos se abriram. Ele estava deitado então em sua cama quando ele começou a ver, e na medida que ele viu, ele imediatamente se levantou e ele começou a escrever o que ele estava vendo a partir daquelas noites de sonhos, né? Aparentemente isso aqui se dá em mais de uma noite. São algumas noites em que ele vê esses sonhos sendo apresentados por Deus para ele. Então, nesse primeiro reino, ele vê uma distinção, ele continua vendo algo que estava por vir. Porém, essa narrativa não é totalmente nova, porque o que ele vai ver, e nós veremos a seguir, que são as bestas, elas estão conectadas com uma visão que Daniel já teve anteriormente com o rei Nabucodonosor. Quando o rei Nabucodonosor ele viu aquela grande estátua, e naquela estátua feita de 4 materiais diferentes, que se representavam 4 reinos diferentes, agora o Senhor revela aquela mesma verdade a Daniel para a igreja por meio do que está por vir. Qual a distinção? A distinção é que a estátua foi uma revelação de Deus a Nabucodonosor, mostrando que ele seria derrotado, que o domínio seria tomado de suas mãos. E agora nós vemos isso daqui sobre o povo de Israel, uma revelação para o povo de Deus, mostrando que os domínios, na verdade, está na mão do Deus Todo-Poderoso. E como ele vê isso, ele abre os olhos então no versículo 2, e ele diz que estava olhando, e durante essa visão ele viu os 4 ventos do céu agitando o grande mar. Qual é a ideia dos ventos agitando o mar? A ideia descrita no versículo 2 é que todos esses ventos, eles estão gerando algo que todos devem se assentar para observar e para ver. A gente, esses dias, tem vivenciado um pouquinho disso aqui no Ceará. Eu estou aqui há muito tempo não, mas as tempestades dessa semana foram um pouquinho mais fortes do que as tempestades que eu vi até aqui, pelo menos no Ceará, a ponto de inundar muitos locais, como algumas cidades no Ceará foram totalmente inundadas nessa semana que se passou, e basicamente quando você olha para fora, você vê aquela tempestade, os raios do céu
usualmente você pode estar fazendo o que for, você para e você vai lá dar uma olhadinha, tipo, vou sobreviver? Vai dar certo no final, porque parece que o mundo está caindo e que vai tudo ser destruído. E aí quando você olha e fala assim, talvez não vai ser hoje não, e você volta para fazer o que você estava fazendo. Agora, a descrição aqui é de 4 ventos sobre a terra. É um mar gigante que agora está sendo totalmente balançado. Imagine ondas gigantescas, como acontecem, por exemplo, nessas tempestades do mar, em que ondas elas podem chegar a mais de 50, 60 metros de altura. Eu tenho certeza que provavelmente ninguém aqui pode ter vivenciado algo assim. Mas ondas desse tamanho, se você não estiver num barco extremamente seguro, provavelmente qualquer embarcação diante de uma tempestade no mar, ela pode imediatamente ser totalmente destruída. A ideia é que os ventos chacoalham o mar, como quem diz, todos da terra voltem os olhos e ouçam o que está a ser descrito. 4 animais, diz o versículo 3, grandes, diferentes uns dos outros, começam a subir do mar. A ideia descrita então é de que primeiro a atenção é trazida ao mar para que uma grande entrada seja feita. Essa descrição, ela é uma descrição chamativa. Eu não sei se você já viu, foi em campo de futebol, por exemplo. No futebol brasileiro tem muito isso. Quando vai começar o jogo, as luzes elas apontam para o corredor onde os jogadores vão sair, a torcida começa a aplaudir e os jogadores saem correndo. Na Copa do Mundo a gente vê muito isso, né? Eles saem dando mão com crianças, com os escudos do time, e todo mundo aplaude, todo mundo feliz, porque os astros do jogo estão entrando. Eles estão vindo para mostrar o grande jogo, o futebol que eles vão apresentar. Aqui a narrativa não é de jogadores, mas ela é uma narrativa que mostra grandes animais que, como veremos melhor na semana que vem, representam 4 grandes reinos. Essa descrição, ela está lá no versículo 17 de Daniel, nesse mesmo capítulo, lá no versículo 17, que vai descrever claramente esses grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Esses 4 reis que representam os seus reinos, eles virão para mostrar o seu jogo, para mostrar o seu poder e para evidenciar a sua grandeza no mundo em que nós estamos. Porém, esses jogadores, ou esses representantes, eles não são representantes de algo que está vindo para o bem. Eles, na verdade, são representantes de justiça que vem sobre o mundo caído, de justiça que vem especialmente sobre Israel por causa dos seus inúmeros pecados e do povo de Deus por causa da perseguição ao nome de Cristo Jesus. Todos esses reis, eles, apesar de, como veremos aqui, serem levantados pelo próprio Deus, eles se colocam contra a igreja de forma objetiva e clara. Eles perseguem o povo de Deus, eles se levantam para destruí-los, e isso é tão forte que por 2 vezes no capítulo 7 nós veremos que Daniel, ele se amedronta. A primeira está lá no versículo 15, a gente vai ver isso melhor na semana que vem, mas vire aí no versículo 15 e leia: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. E quando você vai lá, no versículo 28, o último desse capítulo, mais uma vez ele diz: aqui terminou o assunto. Quando a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbam, e o seu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas no coração. Daniel se amedrontou diante dessas visões. Ele não pôde se conter em sua tranquilidade por conhecer, por exemplo, o Deus verdadeiro, ou ele mesmo que de forma inabalável enfrentou até mesmo leões, enfrentou a fome de muitos tipos de alimento,
ele enfrentou o próprio rei Nabucodonosor, ele se portou de forma correta em muitas situações, mas agora, diante do que estava por vir, ele não consegue conter o seu próprio coração e se amedronta, enfraquecido, empalidecido diante do que estava por vir. As quatro animais, ou como podemos dizer também, essas bestas, feras, elas começam a se levantar. O primeiro é descrito como um leão que não era um leão qualquer. Tenho certeza que ninguém aqui já viu um leão com asas de águia. Esse leão, ele era extremamente poderoso. O leão e a águia, eles são descritos no reino animal como os animais que reinam. O leão é o rei da selva. Então, de todos os animais, o mais poderoso que tem é o leão. É ele quem vai caçar e destruir todos os seus oponentes. É temido por todos os outros animais por causa da sua imensa força. A águia já é a rainha dos céus. Nos céus não existe nenhum pássaro que consegue caçar a águia. A águia é a caçadora. Enquanto outros pássaros estão voando a uma altura já muito alta, as águias estão ainda mais acima, com olhos extremamente potentes que podem ver detalhes a longas distâncias, e quando elas descem, as suas garras são como grandes facas, porque as suas garras elas praticamente podem matar animais de grande porte até, de tanta força que acontece por causa do impacto que ela pode causar. Esse primeiro rei, então, ele é colocado como o leão e a águia. Não é só um dos reis dos animais, é os dois juntos. É o rei que tem asas de águia. Porém, enquanto Daniel olhava, foram arrancadas essas asas e foi levado da terra e posto em 2 pés como um homem. A descrição está sendo feita na mesma medida que as outras descrições serão feitas. E muitas vezes, se você não entendeu o contexto em que Daniel estava, você provavelmente não vai conseguir identificar do que Daniel estava falando ou do que ele estava vendo. Essa descrição de um rei como uma águia, como um grande leão, ela precisa ser interpretada à luz do restante das Escrituras e à luz do que nós conseguimos ver também na medida do que vai ser descrito futuramente. Eu quero, porém, deixar claro assim, que apesar de eu trazer aqui algumas identificações do que eu acredito ser a interpretação dessas passagens, nós estamos diante de uma interpretação apocalíptica. Que diante de uma interpretação apocalíptica, a gente pode fazer conjecturas, mas uma certeza absoluta, ela só vai existir no fim, quando a gente estiver na presença de Cristo Jesus. Então assim, eu trarei algumas interpretações aqui, também baseadas nas Escrituras, outras baseadas também no que a gente vê na própria história do povo de Deus também, do que acontece no Novo Testamento, mas estamos diante de um texto apocalíptico, um texto que mostra e que tem a intenção de revelar algo que vai muito além da interpretação. Embora possamos interpretar, o que está em jogo aqui não é o que está sendo interpretado, mas é o significado do que está acima dessa interpretação. Você vai entender, por exemplo, que esses reis ou esses animais são sempre dados a eles algumas coisas. Observe que agora, desde o versículo 4 até o versículo 7, quando a descrição desses animais vão ser dadas, todos os verbos desse texto, todos os verbos que estão aqui, eles estão no tempo passivo. Qual o objetivo da existência desse tempo passivo do hebraico? É demonstrar que esses animais por si só, eles não conseguem fazer o que eles estão por fazer, mas os verbos estão nos dizendo que alguém está os fazendo fazer o que eles vão ser e o que eles vão fazer.
Então, você vai ver, por exemplo, no caso desse primeiro animal, que lhe foi dada a mente de homem. Quem se foi dado é alguém que está dando para ele a mente de homem. Quando você vai lá no segundo animal, no versículo 5, lá no final, está escrito assim: e lhe diziam, levanta-te, devora muita carne. O mesmo verbo, passivo. Alguém está virando para esse urso, que é o segundo animal, e dizendo: levanta-te, vai e come muita carne. É uma ordem que vem de fora. Não é o urso que está dizendo: eu vou comer muita carne, mas é alguém que está dizendo: vai e coma muita carne. Da mesma maneira, se você for olhar para o leopardo lá no final, vai dizer: foi-lhe dado domínio, lá no versículo 6. Alguém tinha domínio e alguém deu esse domínio. Não é o animal que domina, mas é alguém que tem domínio, que concede a ele domínio. E da mesma maneira o quarto, a gente chegará lá, mas a ideia é: esses animais por si só, eles não podem fazer nada. Existe alguém que está controlando tudo que está acontecendo aqui. Existe um ser maior que coordena todas essas coisas. E quem então se identifica, segundo as Escrituras, como esse primeiro animal, leão e a águia? Se nós formos para Jeremias, você pode conferir depois, ou se você quiser abrir, fique à vontade, Jeremias 49, nos versículos 19 a 22, você vai ver que quando Jeremias, que é um profeta que viveu no tempo babilônico, ele estava ali durante o período babilônico, ele descreve Nabucodonosor e o Império Babilônico como um leão, e ele também o descreve como uma águia. No capítulo 50 de Jeremias também, versículo 17, Nabucodonosor é citado diretamente por Jeremias como aquele que está desossando a sua presa. E a presa, no caso de Nabucodonosor, era Israel. Nabucodonosor estava a tal ponto os destruindo, que a Escritura diz que é como se ele estivesse tirando os seus ossos. A descrição é como se ele estivesse fazendo um churrasco de Israel, como a gente faz uma bela costela. Você faz a costela, ela fica carne molinha, depois você só puxa os ossos para fora assim, como se você estivesse tirando os ossos. É como se Nabucodonosor estivesse fazendo algo assim. Ele está consumindo Israel a tal ponto que ele está arrancando osso por osso, preparando para o abate, ou para um grande cozido, um assado, alguma coisa nesse sentido. Então, Nabucodonosor, ele se é visto então como interpretado pelas Escrituras como esse que representa esse primeiro reino, o do leão e da águia. E se a gente for considerar as outras características que há aqui, que mostram, por exemplo, que as suas asas foram arrancadas, como que nós podemos ver as asas de Nabucodonosor arrancadas? A gente viu isso recentemente. Ele estava no seu templo, na grande Babilônia, e ele olha para a grande Babilônia, e o que ele fala sobre si mesmo? Ele diz: não tem alguém como eu, não existe ninguém como eu em toda a Babilônia, eu sou o melhor, eu sou o mais glorioso. Tanto que ele pediu, ele clamou adoração para si mesmo. Ele se achou a tal ponto superior que ele permitiu que o povo se prostrasse para adorá-lo durante muitos dias. Ele talvez tenha feito uma grande estátua para que o povo pudesse adorar a sua estátua. Então a sua glória, ele achava, era imensa, e por causa da sua glória, o que Deus fez? Ele o puniu e o fez como um animal. Você se lembra disso? É como se Deus tivesse arrancado as suas asas. E quando Deus arranca as suas asas, Nabucodonosor, durante um período, ele se torna um rei humilde, como um homem, exatamente como está sendo descrito aqui nesse versículo. Depois que suas asas são arrancadas, ele é colocado em 2 pés. Você se lembra a descrição daquele texto? Que Nabucodonosor, ele estava vivendo como um animal, como um gado, por exemplo, e quando ele volta ao normal, ele se levanta em 2 pés. E ele volta a ser como um homem, exatamente como está nessa descrição que foi dada aqui para Daniel.
Então estamos vendo de uma forma objetiva que Daniel, nesse caso pelo menos, ele conseguia compreender e interpretar parte do que estava acontecendo. Ele, muito melhor do que nós, que estamos agora 2.000 anos pelo menos depois de Cristo, e talvez aí 2.500 a 3.000 anos depois de Daniel, a gente não tem tanta noção do que se passou ali, mas ele tinha, e provavelmente ele conseguia identificar Nabucodonosor melhor do que nós podemos identificar. Então aqui, essa primeira nação, esse primeiro reino, ele consegue identificar e interpretar como se fosse o reino babilônico, especialmente por meio do rei Nabucodonosor e dos reis que posteriormente também vêm para perseguir o povo de Israel e dominá-lo de forma feroz. Posteriormente, continuando o sonho, Daniel ele ainda olha um outro animal. Ele continua olhando e daquele mar revolto, um segundo animal semelhante a um urso, ele se levanta sobre um dos seus lados, e é descrito que na sua boca, entre os dentes, ele trazia 3 costelas e diziam: levanta-te, devora muita carne. Essa descrição é tratada, por exemplo, por Calvino como algo extremamente poderoso e maléfico. Quando ele olha para o urso, ele diz que o urso é um animal malvado e repugnante, preguiçoso e inerte, além de cruel. Ao compararmos o urso ao leão, sua aparência é repugnante e desagradável, enquanto o leão se destaca pela beleza, embora seja formidável. Ele compara os persas a um urso devido à sua barbárie, já que declaramos essa nação feroz e selvagem. É isso que Calvino vai tratar a respeito da sua interpretação desse urso. E ele vai identificar, como outros teólogos do passado também identificaram, esse urso como o reino medo-persa. O reino que em um dia, exatamente em um dia, ele pôs abaixo o Império Babilônico. Enquanto o grande Império Babilônico achava que era totalmente inalcançável em seu poder, os persas vieram e em um dia colocaram todo o seu império abaixo. E o nível de crueldade dos persas, ele era infinitamente maior do que o nível de crueldade dos babilônicos. E olha que os babilônicos eram extremamente cruéis, mas os persas, eles eram reconhecidos por um povo que não vivia de forma civilizada. Talvez os animais, as características dos animais realmente, como Calvino vai dizer, eles tenham algo a dizer a respeito desses reinos. O leão é um reino mais organizado, é o mais bonito. Quando você vê o leão andando, ele anda com a cabeça erguida, né? É como se ele realmente fosse um rei nos animais, mais organizado. Já o urso é um monstro devorador, ele não está preocupado com muita graça e beleza não, ele só quer matar a fome dele. Existem algumas características do urso que realmente, para nós que somos brasileiros, a gente não tem muita noção, porque graças a Deus não tem urso aqui. Mas nos tempos que eu estive aí fora, eu me lembro de falarem assim: se você encontrar um urso na floresta, você tem que fazer levanta os braços, começa a agitar e gritar para ele. Eu estou assim: isso é doido? Eu não vou gritar para o urso não, eu vou sair correndo. E é exatamente isso que acontece. Se você sair correndo, o urso vai correr, vai te pegar e ele não para. É igual o pitbull, na hora que morde, ele só para de morder depois que o ser morre. É um animal extremamente violento. E os persas tinham essas características. Eles viviam em montanhas, eles eram um povo não civilizado em muitos sentidos, mas eles eram extremamente numerosos e extremamente poderosos. Eles eram muito bons em batalha, e eles conseguiram então derrubar o Império Babilônico. E o que é descrito aí é que a esses é dado uma ordem, que eles se levantem e que eles devorem muita carne. Deus
basicamente aqui, que é o que realmente domina, ele está dando aos persas esse domínio para que eles possam punir a humanidade por causa do seu imenso pecado, e também o povo de Deus por causa do seu imenso pecado. Os persas, de forma curiosa, eles foram chamados para punir os babilônicos. É curioso pensar isso, né? Os babilônicos se tornaram tão maléficos que Deus levanta um outro império, que é o Império Persa, para que eles possam puni-los. E ao puni-los, o Império Persa se torna pior do que o Império Babilônico, e também, como veremos, precisará de alguém que venha também puni-los dos seus pecados. E assim, a descrição das narrativas das Escrituras, ela permanece. Então, Daniel aqui, ele vê esse urso como alguém que viria de forma cruel destruir e devorar tudo o que estava à sua frente. É engraçado ver os comentaristas discutindo sobre algumas coisas que aparentemente não tem muito sentido, não. Muita discussão é trazida, por exemplo, sobre o que ele trazia na sua boca, que são 3 costelas, e aí começam a pensar no número 3, no que isso pode significar, em quem que pode ser. Eu já sou de uma interpretação mais simplista, que é que ele está com a boca cheia de comida mesmo. Isso aqui, as 3 costelas na boca dele, é a comida que ele está comendo. E ele está pronto para comer muito mais, como quem vem para devorar e continuar comendo, até que a sua saciedade acabe. E curiosamente, a saciedade dos persas, ela não acabou. Eles continuaram sendo um reino perverso até a sua queda, o que se deu apenas no ano 300 antes de Cristo, 330 antes de Cristo, quando o próximo animal ele vai surgir. Então Daniel continua olhando. Depois disso ele olha, e no versículo 6 um outro animal surge. Que outro animal é esse? Agora vemos um leopardo. Esse animal, ele tinha nas costas 4 asas de ave, e ele tinha também 4 cabeças. E o que é feito nesse animal é simplesmente dado domínio. Domínio é algo que é dado a um leopardo. A descrição, segundo a interpretação da maioria dos teólogos, é que esse terceiro reino, que é um reino desse leopardo, ele se assemelha ao reinado de Alexandre o Grande. Não sei se os irmãos conhecem a narrativa de Alexandre o Grande, mas ele foi um rei grego que com 30 mil, seu exército era em torno de 40 mil soldados. Ele conseguiu conquistar toda a Mesopotâmia em mais ou menos 10 anos. Esse feito não pode ser igualado na história. Eu acho que sempre será impossível que alguém consiga fazer o que Alexandre o Grande fez durante aqueles 10 anos do seu governo. Suas batalhas, as batalhas de Alexandre o Grande, não eram batalhas normais, não. Eram os seus 30 mil soldados contra 250 mil persas. A primeira batalha de Alexandre o Grande foi essa. Faz a conta aí, os bons em matemática. 30 mil versus 250 mil persas. Os persas eram bárbaros mesmo, homens bons de luta. Os 30 mil não só dizimaram os 250 mil, como sobraram a maioria do exército de Alexandre o Grande. Narra-se na história que os persas ainda trouxeram em outras batalhas 500 mil e 800 mil soldados para lutar contra Alexandre o Grande, e eles não conseguiram vencê-lo. Ele dominou todos os lugares que ele ia, ele conquistava todas as nações, e com 32 anos, preste bem atenção, não é 60 anos, não é 80 anos, um exército gigantesco, não, com 32 anos, Alexandre o Grande se tornou o maior imperador da terra, conquistando tudo que existia, dominando tudo que existia. Dizia-se que de uma praia do oceano até a outra praia do oceano, tudo pertencia a Alexandre o Grande, tamanho era o seu domínio. É como um leopardo que não ataca com
veracidade como o urso ou como o leão, mas ele cautelosamente consegue pegar a sua presa, organizadamente ele consegue caçá-la, dominá-la e colocá-la sob o seu domínio. E a esse foi dado domínio. Não é que ele viria somente para devorar, ou que ele seria somente feito como um homem, mas ele foi dado domínio. Depois que Alexandre o Grande morreu, jovem, ele, no final de sua vida, a narrativa diz que ele não tinha mais o que conquistar. Alexandre o Grande conquistou tudo que tinha e ele não tinha mais o que conquistar. Então ele morreu jovem, não tinha mais muito o que fazer, não tinha mais motivos para continuar. E ele, quando morre, vê o seu império, não vê, né, porque ele morreu, mas o seu império é dividido nos seus 4 generais, que são também imperadores que especialmente agiram contra o povo de Deus também em muitas circunstâncias. E esses 4, eles são aí representados por esses 4 asas de ave, esses 4 cabeças que então exercem o domínio depois de Alexandre o Grande. E assim os reinos eles vão sendo identificados. Para nós é muito mais fácil, porque a gente está olhando para trás. Para Daniel, isso daqui é avassalador. Ele está olhando para frente ainda, ele está vendo reinos que serão, dizimarão o povo de Deus, que virão como leopardo, urso. Mas o último ainda é pior de todos esses. Nessa visão, esse 4º animal, ele não pode ser identificado, porque não existia nenhum animal semelhante a esse. A descrição desse animal é terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés os que sobejava. Ele era diferente de todos que apareceram antes dele, e ele tinha 10 chifres. A descrição desse reino, então, para Daniel, é o culminar de tudo. Se Daniel estava angustiado com os 3 animais, agora tem um animal que tem dente de ferro, que é terrível, que é monstruoso, que é assombroso e que despedaça todo mundo, a quem sobejava, ou seja, quem via diante dele, ele dizimava e destruía. Nós, narrativa histórica, encontramos um outro império que aparentemente se enquadra nessas características, que é o Império Romano. O Império Romano que, por muito mais tempo que todos os outros impérios, ele dominou sobre a terra. E o Império Romano também, que de forma objetiva, foi um dos maiores perseguidores da Igreja de Cristo e do povo de Israel. As maiores perseguições da Igreja, elas se deram no tempo do Império Romano. O imperador Diocleciano, que foi talvez o homem que mais perseguiu a Igreja, ele se mostrou exatamente como essa figura aqui. É claro que no Império Romano tem várias figuras, podemos falar de Nero, podemos falar de outros imperadores, mas Diocleciano talvez represente muito bem isso aqui, que ele literalmente devorava e fazia em pedaços. Ele não tinha dó nenhuma, por exemplo, dos cristãos. No tempo em que ele exerceu o seu domínio, é dito, por exemplo, que talvez milhões de cristãos foram despedaçados em todo o Império Romano. Eles eram colocados como tochas de fogo para iluminar as ruas de Roma. Em vez de você colocar uma luz num isqueiro, eles colocavam crentes e colocavam fogo nos crentes, para que eles pudessem iluminar a rua enquanto as pessoas passavam a noite. Ele levava as pessoas ao grande Coliseu, a teatros como o Coliseu, e ele lançava cristãos lá com espadas de madeira e soltavam 10, 12, 15 leões, para com espada de madeira eles pudessem derrotar os leões.
E assim, obviamente, os cristãos foram dizimados em todo o Império Romano, e durante séculos o cristianismo ele se tornou alvo da barbárie romana, até depois de Constantino, como a gente viu também na semana passada aqui com o missionário que estava aqui. Ele também nos demonstrou que a perseguição continuou, porque os cristãos também foram considerados hereges, imperadores os considerando hereges também resolveram matá-los. Eram cristãos, entre aspas, matando cristãos, e a perseguição ela permaneceu durante muito tempo. E diante de tantos impérios, diante de tanta grandeza, diante de tanto poder, nós chegamos por fim ao versículo de número 9. Voltaremos na semana que vem a alguns dos pontos que eu não cobri hoje, propositadamente, mas o nosso objetivo hoje é que tudo isso nos leve ao versículo 9. Ele continua olhando, Daniel continua com seus olhos abertos olhando, e quando ele continua olhando, ele vê que até que foram postos tronos foram trazidos no seu sonho, e o ancião de dias, ele se assentou nesse trono. A sua veste era branca como a neve, os seus cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. A partir daí, a descrição que cobriremos na semana que vem, ela descreve esse ancião de dias executando o seu poder sobre o domínio desses 4 grandes animais, sobre o domínio de todos aqueles que são sobre a terra. E fato é que essa é a parte que deveria trazer alento, consolo e paz à igreja de Cristo Jesus. Porque enquanto estamos vendo essas feras, essas bestas feras dominar sobre a criação, dizimar o povo de Deus, perseguir o povo de Deus, nós muitas vezes nos esquecemos que existe um trono ao qual o ancião de dias ele se assenta, e em sua pureza e perfeição ele governa tudo o que existe. Basicamente, o que muitas vezes nós nos esquecemos quando olhamos ao nosso redor é que quando vemos tudo isso que está acontecendo, guerra no Oriente Médio, escravidão na África, quando olhamos para os locais onde o comunismo persegue o cristianismo, onde ele sobrepuja populações, onde ele dizima povos, onde vemos a barbárie se espalhando no mundo ao redor, onde vemos pecados sendo glorificados, exaltados, parece que a gente olha igual Daniel está olhando para essas 4 bestas. A gente olha e fala assim: pronto, vamos ser dizimados, a gente vai ser consumido, a gente vai ser destruído. Olhe que bestas feras, que grandes animais, que poder eles têm. E isso só se dá por um motivo: porque estamos tirando os nossos olhos daquele trono em que o ancião de dias se assenta e governa tudo que existe. Os verbos que eu já citei anteriormente, eles são extremamente importantes nesse contexto. Porque Nabucodonosor pôde reinar, porque Deus lhe deu o reino, porque Alexandre o Grande pôde conquistar, porque Deus lhe deu domínio, porque os persas devoraram a ponto de fartar as suas barrigas, porque Deus lhes mandou comer, porque os romanos fizeram o que fizeram, dizimaram o povo de Deus e perseguiram, porque Deus os ordenou a fazer isso. Ele lhes deu poder para que pudessem fazer isso. Mas no fim, o poder está todo em suas mãos. No fim, só existe um rei que governa no mundo em que vivemos. No fim, só existe um Senhor, um só presidente, um só governador, um só governante em toda a criação. E esse não é um homem carnal, não é um ser
que foi criado. Ele é o Deus Criador, que governa sobre tudo e todos. E isso difere completamente a interpretação que nós estamos vendo até aqui. Perceba que se você tirar o versículo 9 aqui, você com certeza não vai conseguir dormir muito bem à noite. Você vai falar assim: lascou-se, se esses reinos todos estão destruindo todo mundo, agora tem outro reino. A gente não falou daquele pequeno chifre, a gente vai falar disso na semana que vem, que inclusive derruba 3 chifres daquele último animal, que ele governa supostamente até os dias de hoje. A ideia que a gente encontra aqui se a gente não tem o versículo 9, não tem esperança, porque é como se esses domínios, esses poderes, essas forças, eles não tivessem ninguém que pudesse contê-los. Mas fato é que a descrição das Escrituras, ela sempre nos traz à tona algo crucial. Existe um rei que governa a criação, existe um rei que governa o universo, existe um rei que tem todo o poder em suas mãos, e esse é o ancião de dias, esse é Cristo Jesus, é o Pai que se assenta no trono e que governa tudo e a todos, e faz de tudo e de todos conforme Ele bem quer. E fato é que esse domínio não pode ser tomado por ninguém. Enquanto Deus levanta Alexandre o Grande para destruir os persas, enquanto Deus levanta os romanos para destruir os gregos, enquanto Deus derruba os romanos, ninguém pode tomar o poder das mãos de Cristo Jesus. Ele reina soberano. Essa é a mensagem que Daniel está demonstrando para o povo de Deus hoje. Ele governa com o seu poder. E como nós podemos olhar para isso e meditar nisso e transformar isso em algo prático para a nossa vida, tão longe de tudo isso que está acontecendo? Porque aqui nós estamos falando de algo que aconteceu pelo menos aí há algumas centenas de anos atrás. Esses governos caíram há centenas de anos atrás. Como podemos aplicar isso a nós? É muito simples, meus irmãos. Temos um rei que governa o universo. E a grande pergunta para nós, crentes em Cristo Jesus, é este rei que governa a nossa vida? É este rei que verdadeiramente é o Senhor da sua vida? É esse rei que tem governado o seu tempo? É esse rei que tem governado os seus recursos? É esse rei que tem governado o seu corpo? É esse rei que tem governado os seus pensamentos? É esse rei que tem guiado os seus passos dia a dia? É esse rei que é o Senhor sobre a sua vida? Ou você, como os persas, como os gregos, como os babilônicos, está sendo governado pelos reis desse mundo, pelos impérios desse mundo, e você está agindo contra o Deus que é o verdadeiro rei desse mundo? A questão é simples e objetiva. Quem é o rei que hoje governa sobre nós? Estamos diante de uma questão que ela, no Novo Testamento, ela vai ser levantada em muitos outros momentos. Porque no Novo Testamento, essa mesma verdade, ela é proferida pelos apóstolos, ela é proferida por Cristo Jesus. Ele estimula a igreja, por exemplo, a orar assim: que venha o teu reino. Mas para vir o seu reino, pode existir outro reino? Pode existir outro rei? Pode existir outro Senhor sobre nós? O estímulo é simples e é objetivo, mas o fato é que essa descrição é necessária à igreja de Cristo Jesus até os dias de hoje. Quem tem sido o seu rei? A sua vida é pautada por objetivos que são traçados por quem te governa. É essa a realidade da humanidade. Quando você sonha os sonhos do seu rei.
quando você deseja os desejos do seu rei. Quando você trabalha para cumprir os propósitos do seu rei. Quando você vive a sua vida, você vive com o objetivo de que alguém esteja feliz. E fato é que em todas essas circunstâncias, se o seu rei não for Cristo Jesus, a sua vida vai estar sendo guiada pelos senhores desse mundo. Você pode estar buscando domínio, como Alexandre o Grande teve domínio. Você pode querer ser uma pessoa influente, que por meio da sua competência, do seu trabalho, você vai conquistar muitas coisas. Você pode estar buscando encher a sua barriga, se fartar como os persas, ter mais dinheiro do que você pode contar, se tornar uma pessoa extremamente rica e amar as paixões desse mundo e viver uma vida inteira servindo a esses reis que são falsos, que estão te levando para um caminho distante de Deus. Você pode achar que você é o seu próprio rei, como Nabucodonosor. Você pode estar vivendo uma vida para satisfazer os seus prazeres, porque no fundo o que importa é que você seja feliz, é que você tenha alegria, que você durma todos os dias dizendo: que grande dia eu tive, que dia maravilhoso foi esse, eu fiz tudo o que eu queria, do jeito que eu queria, eu vivi da forma que eu queria. E no fundo você é o seu próprio rei. Mas no fim, lá no fim da história, só tem um rei que pode te salvar, e esse rei é Cristo Jesus. E se você vive a sua vida com todos esses outros reis, e andando de reino em reino, pulando de reino para reino, e vivendo em vários reinos, se não o reino de Cristo, a sua vida não é dele. E não adianta nada, porque todos esses reinos serão postos abaixo. Não há como eles permanecerem diante do ancião de dias. O rei sobremodo elevado é aquele que pode salvar a sua vida eternamente, é aquele que pode te levar à verdadeira paz, que só tem aquele que tem Cristo Jesus como Senhor, aquele que mesmo não tendo nada nesse mundo, tem tudo, aquele que mesmo não vendo alegria em nada ao seu redor, diz: eu permaneço nele. Isso me lembra uma entrevista que eu vi nessa semana de um pastor na Nigéria, um pastor da Nigéria que o mundo cristão, de forma louca, tentou convencer a não voltar para a Nigéria, e eles receberam a pior resposta possível desse pastor, porque quando ele foi entrevistado, ele estava, se não me engano, fazendo uma entrevista para a Ligonia lá nos Estados Unidos. Eles viraram para ele e falaram assim: pastor, mas por que você não procura um outro lugar para fugir da perseguição? Por que você não vai para outro lugar para denunciar todas essas coisas e você ainda vai voltar para lá mesmo no meio de tanta perseguição? E ele pontualmente e imediatamente responde dizendo: eu nunca vou voltar. Eu nunca vou deixar de voltar. O meu lugar é lá, o meu chamado é lá. Não importa se eu vou sofrer, não importa se eles vão me matar, eles podem me tirar tudo, mas eu sei que Cristo é tudo que eu preciso, e eu proclamarei no meu país essa verdade até o dia que eles me matem. E quando olhamos para um pastor já idoso na Nigéria proclamando uma verdade dessa, nós nos envergonhamos, porque diante de quase nenhuma perseguição, muitas vezes nós nos calamos, por causa de poucas paixões, muitas vezes nós servimos a outros reis. Quem é o seu rei? Quem tem governado a sua vida? O que você tem buscado nesse mundo? A quem você tem servido? Meu irmão e minha irmã,
se todas as respostas a essas perguntas não for Cristo Jesus, essa é a hora de você se voltar para Ele, porque só Ele é o ancião de dias, que se assenta no trono para sempre e pode nos levar à vida eterna. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao nosso Deus.